Fala, povo supimpa, em instantes vocês ficarão com o programa Lula Talk desta semana, mas antes um agradecimento especial aos apoiadores da rádio que fazem deste programa possível: Chácara Palmer, Clube Turismo Limeira, Inovatec Automecânica, Jog Music, Pé Chique Calçados, Visage Espaço de Beleza e Sander Sorvetes. Nosso muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. E é isso então, fique ligadinho. E nós vamos receber então nossa convidada nessa tarde, ela está conosco já. Ela é recém-chegada aqui no nosso Sino do Sudeste, ela está na paróquia de Nova Friburgo e nós vamos receber então com muita alegria a pastora Juana. Ela vai também bater um papinho com a gente, conversar, falar um pouquinho mais da sua história, sua trajetória de vida, seu ministério pastoral. E assim a gente recebe a Juana. Boa tarde, Juana, tudo bem? Seja bem-vinda aqui na Lula Paluter, no nosso Lula Talk. Boa tarde, obrigada pelo convite, é uma alegria estar com vocês nessa tarde, para essa conversa também, e que bom que a gente está aqui. Então, nós vamos conversar com o pessoal, né, que está em casa também, te apresentar, né, ainda dentro do nosso sínodo, recém-chegada. É importante para que a gente também conheça os ministros e ministras que integram o nosso sínodo, né, que são parceiros de caminhada também conosco. Juana, da onde você vem? Pois bem, sou natural do Espírito Santo, de uma cidade chamada Santa Maria de Jetibá, no interior do estado, né? Uma cidade que tem grande presença da Igreja Luterana. No meu município existem muitas paróquias e comunidades, né? E então sou natural dali, cresci em Santa Maria, naquela comunidade, no centro da cidade, e vivi por ali até a minha adolescência. Depois disso já comecei a bater asa um pouquinho para dentro da igreja, caminhando já por um caminho que me levaria onde estou hoje, né? Sendo pastora da nossa igreja. Então tem um processo aí que me traz até aqui, né? Mas que começa ali, em Santa Maria de Jetibá. Do Espírito Santo, temos muitos colegas, né, que são do Espírito Santo. Juana, então você sempre foi luterana, é isso? Isso, fui batizada de criança, né, bebê, na igreja luterana e segui, então, na minha infância, assim, muito presente com relação ao trabalho com música, né, na minha paróquia eu tinha um trabalho muito bonito da professora Kelly, que dava aulas de flauta, aula de violão, tinha coral de tudo quanto é gente, de criança, adulto, homem, mulher. Foi ali que eu fui crescendo, assim, naquele contexto, né? Fiz minha confirmação também naquela comunidade, mas na minha adolescência tive o desejo e a oportunidade de estudar na ADL, né? Que é uma escola da nossa igreja, Associação Diacônica Luterana, e foi, então, com 14 anos que eu fui para essa escola, que também é uma das responsáveis por termos tantos ministras lá do Espírito Santo, né? Uma casa de formação muito importante também para a nossa igreja. Eu ia mencionar isso, porque muitos passaram pela ADL, né? Um centro de formação. Conta um pouquinho para nós o que é a ADL. Talvez quem está nos ouvindo não saiba, né? Sempre ouça nas ofertas, o destino das ofertas, né? Também nós destinamos para a ADL. Conta um pouquinho o que é a ADL. Inclusive a oferta da quinta passada, né? Exato. Foi para a ADL. A gente ouve essa sigla ADL, o que significa? Então, a ADL, a Associação Diacônica Luterana, é uma escola, um colégio interno, a gente pode dizer assim, porque os alunos moram lá, né? Que foi criada por um pastor da Alemanha, o Arthur Schmidt, que tinha esse interesse de dar uma formação bíblica, pastoral, mas também de vida, né? Para as crianças, para os adolescentes, e hoje em dia, então, também é mais para adolescentes e jovens a formação. E ela vem ao longo dos anos sofrendo algumas transformações no seu currículo, e hoje, então, por um bom período, ela era como um preparatório
preparatório para a teologia, né? Tinha bastante a ênfase na questão da teologia. Depois foi se somando a questão da música também. Muitos musicistas na nossa igreja, às vezes espalhados por aí, estudaram lá. No nosso sino eu lembro de um, em Campinas nós temos o Rafael Belling, que estudou lá na minha época, então formaram também musicistas, e agora também tem uma formação voltada para educadores sociais, né, então amplia, dá para trabalhar em várias instituições, né, mas é uma casa assim, que me acolheu na minha adolescência, com todas as minhas dúvidas e anseios, e um lugar muito especial que eu entrei lá de um jeito e saí de lá de outro. Eu digo que se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim. Muito legal. E hoje, assim, a ADL foca em quais são as disciplinas, digamos assim? É a música ainda? Eu não vou saber dizer a grade curricular, mas do tempo que ano passado também morava no Espírito Santo, tive contatos, assim, tem bastante questão da música, né? Por exemplo, agora no feriado de Corpus Christi sempre tem a semana de canto na ADL, então se junta também músicos do Brasil todo, da nossa igreja, que vão para lá. Mas eu acho que a formação da ADL, ela passa desde a questão do nosso caráter, os nossos... Da nossa formação pessoal, né, e de como lidar com o ser humano. E então, quando se diz educador social, acho que é mais para tudo isso, assim, aprender a lidar com as pessoas, poder trabalhar em instituições, por exemplo, diaconais, né? Então, hoje tem a teologia junto no currículo, mas muito mais aberta, porque não é só para ir para a teologia que se estuda na ADL, né? Você pode estudar lá, mesmo que você não queira ser pastor ou pastora da nossa igreja, né? Então, nesse sentido, está mais aberto o currículo e também amplia, né, a atuação das pessoas. Eu acho que é uma escola que nos prepara para a vida e que forma pessoas que vão ser bons profissionais, boas pessoas em todos os lugares onde estiverem, né? Você pegou internato ou já era uma outra configuração? É internato até hoje ainda, né? Eu peguei internato, estudei 3 anos lá, morei esses 3 anos lá, né? Então, na minha época, eu fiz o curso de diaconia, ainda era um currículo mais voltado para a igreja, né? Então, tinha diaconia, catequese e música, e eu escolhi diaconia, mas quando você estuda diaconia, você também estuda música, Então, tive todas essas oportunidades, né? E hoje ainda eles moram lá no colégio, tem uma pessoa muito próxima a mim que estuda lá agora, foi para lá esse ano, a Rafaela, e ela foi do Paraná para lá, para morar lá, para estudar lá, então é uma escola que acolhe os adolescentes, moram lá, vivem intensamente, assim, é uma coisa muito diferente do que a gente vê por aí, né? Uma escola muito diferenciada nesse sentido. Muito, muito bacana. E me conta, quando iniciou essa questão da vocação, quando você percebeu, sentiu esse chamado para dentro do ministério? Foi lá na adolescência ainda? Como é que isso aconteceu, Ruana? Eu acho que vem sendo gestada em mim a minha vocação desde criança, como eu comentei, que participava muito dos grupos de canto e tudo isso na igreja. A ADL foi também um grande passo assim para dentro disso, mas quando eu estava na ADL, eu ainda pensava muito na área da música, embora eu tivesse feito o curso de diaconia, né? E com a formação da ADL, eu tive a oportunidade de ir para o Paraná, numa cidade chamada Maripá, para ser professora de música naquela comunidade. Então, Maripá, onde teve um congresso da nossa igreja que foi lá, foi no ano que eu morava lá, no Congrenagem, né? O Congresso de Jovens. Então, Maripá foi também, acho que foi, na verdade, o ponto decisivo, assim, para essa vocação que vinha sendo gestada. Lá eu convivi com um casal de pastores, Dione e Valdir, e além de dar as minhas aulas de música, fazer aquilo que competia a mim como professora de música, eu estava em todas as outras coisas.
na Oase, na Juventude, eu queria participar de tudo, porque eu acho que ali já estava assim pulsando essa questão de querer ser ministra da igreja, né? E eu sempre vou repetir, pastor Valdir dizia para mim assim, você vai ser pastora? Eu dizia não. E ele falava, Deus vai te cutucar até você dizer que sim, né? Então, em Maripá eu fiquei 9 meses só, mas foi também muito decisivo. Lá começou assim a vir esse desejo, mas eu de lá voltei para o Espírito Santo, fiquei um período com a minha família, meu irmão mais velho, hoje já falecido, ele havia acabado de adquirir uma deficiência, ele precisava de alguns cuidados, então eu voltei para casa para ficar um pouco com a família, ajudá-los, né, nessa questão, e aí fiquei 1 ano em casa, mas eu estava inquieta, não conseguia ficar satisfeita com aquilo que né, que estava pulsando dentro. Voltei para a DL 1 ano para trabalhar como professora, e aí, no ano seguinte, então, que eu decidi ir para a teologia, eu fiquei, assim, 3 anos procurando o que fazer. Eu acho que eu estava realmente fugindo do meu chamado, porque queria tentar outras coisas, mas então, quando eu estava com 20 para 21 anos ali, eu decidi ir para a teologia, então fui estudar teologia depois dessa caminhada aí, como professora de música, buscando outros caminhos, fiz até serviço social, eu pensava assim, tem que tentar outras coisas, ver se né, o que é o meu chamado, e de fato, assim, como o pastor Valdir disse, Deus me cutucou, e aí eu fui para teologia, então, no ano de 2013, fui estudar teologia em São Leopoldo. Muito legal. A gente não se dá conta disso, né? Então, eu sei que para mim também, na época, né, foi essa questão também, né, da pastora Thaís, dizer, olha, né, quem sabe você pensa melhor, estuda teologia, né, para ser uma pastora. E eu dizia, não levo o menor jeito, porque eu era muito tímida, né? Então, eu só falava realmente o que ela perguntava no ensino confirmatório, né? Então, assim, eu era muito quieta, muito na minha, né? Morria de vergonha para qualquer coisa, né? E aí ela disse, não, mas se eu fosse você, eu pensaria melhor, né? E conversou comigo várias vezes e tal. E eu sempre pensando, não, vou fazer outra coisa na minha vida, né? Não tenho vocação para isso. E até depois, então, assim, eu tendo, né, a minha profissão já, aí aquilo voltou de novo, né? No coração, e eu pensei, será que não, né? Aí eu lembro que na época eu fui conversar com o pastor Adelmo, de Rio do Sul. Eu era jovenzinha ainda para ver o quanto tempo o pastor Adelmo está lá. Ele ainda continua lá como pastor, né? Então, é verdade. Eu conheci ele no tempo que ele não tinha cabelo branco ainda, né? Nem eu não tinha, né? Hoje ambos temos. Mas, enfim, ele conversou comigo, né? Então, me aconselhou muito, né? E nesse sentido ainda me vejo sentada na sala da Secretaria Evangélica lá da comunidade de Rio do Sul, né? Esperando, né, para conversar com ele, né, tremendo de nervoso, que não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não sabia o que ele ia me falar, não sabia o que eu ia ouvir, mas assim, né, eu tive, né, muito apoio nesse sentido, né, tanto da pastora Thaís quanto do pastor Adelmo. Então isso foi bem, bem importante, assim, né, e, enfim, a gente não percebe isso na gente, mas quando outras pessoas percebem, né, então a gente precisa também dar esse voto de confiança também, né. Acho que a gente precisa dessa validação externa. É a vocação interna e a externa, exatamente. Né? Às vezes expulsa dentro de nós a vocação e Deus precisa também mandar outras pessoas para externamente dizer sim, isso que você sente no coração é aquilo que eu estou te dizendo, né? É o caminho que eu estou te mostrando, né? Eu acho que para mim, em vários momentos, essa questão da vocação externa foi necessária. Até já quando estava na teologia, sempre batia aquelas dúvidas, as incertezas, e daí, de repente, alguém de fora vinha e dizia, não, eu acho que você leva jeito, eu acho que pode ser por aí, sabe? Então, Deus vai fazendo isso com a gente, né? Dando esses empurrões, assim, por meio de pessoas que vão nos encorajando, né? A seguir os nossos sonhos e os sonhos que Ele coloca no nosso coração. Às vezes são uns encorajamentos meio duros, assim, né? O pastor Adelmo, eu lembro dele me falando, olhando bem sério para mim, assim, falando assim,
Elf, a gente precisa aceitar o chamado de Deus, porque se a gente não aceita, ele retira esse chamado. É agora, né? Então foi um empurrão, assim. Então, claro, né? Nesse sentido, durante os anos que a gente está em preparação, está estudando, a gente repensa, a gente procura ter certeza, né? Então, a gente também medita nessa questão, né? Não é puramente porque alguém falou, mas também isso precisa estar dentro de você, né? Precisa vir de você também. Porque fazer algo que os outros esperam, né? É complicado também, né? Então, quando, por exemplo, de uma profissão, né? Não do mundo da teologia, mas, por exemplo, o pai quis ser médico, nunca foi, agora aposta as fichas no filho, o filho precisa ser, né? Às vezes o filho não quer, né? Então, nessa questão para nós também é muito importante, né? Então, assim, tem que ver o que brota realmente, né? Qual é o sentido para você, né? Se também você deseja isso, né? Nesse sentido, ser ministro, ser ministra, onde isso faz teu coração pulsar, né? Que é importante também. Não porque alguém disse que você levava jeito, que você vai ter que ser, né? Então, assim, Deus vai aprimorando, Deus vai falando ao coração da gente, né? E às vezes a gente leva uns empurrão, né? Como eu levei do pastor Adelmo, né? Olha, né? Se você não for, Deus vai retirar, então pensa, né? Conversa com ele, coloca em oração. Então foi uma conversa, assim, ótima, esclarecedora, mas também, assim, de decisão, né? Então foi algo bem, bem importante, né? Que também foi um divisor de águas, né? Imagino que para cada um de nós, né? Que entra no ministério pastoral, lá quando sente o chamado, fica na dúvida, é isso mesmo, né? Coloca em oração, enfim, e as coisas vão acontecendo de uma maneira também orientada por Deus, né? A gente faz como os profetas, vai colocando os empecilhos. Porque eu sou muito jovem, porque eu não sei falar. E daí Deus vai dando as soluções, né, para aquilo que a gente coloca como empecilho. Isso. E de fato, acho que assim, o medo faz parte, mas se a vocação vem de nós mesmos, assim, vem de Deus ter colocado na gente essa vocação, de alguma maneira ela aparece. Às vezes a gente demora, tem gente que demora um pouco mais, né, de aceitar esse chamado. Hoje a gente vê muitas vocações tardias, né, que a gente chama assim na igreja, agora com a formação EAD também, tem pessoas que anos talvez queriam ter sido ministros, e agora estão tendo a oportunidade, né, isso também é muito bacana, assim, né, de que a gente aprende que nunca é tarde para a gente aceitar o chamado de Deus. Às vezes a gente precisa decidir na hora, né? Como o pastor Adelmo disse, não, Deus retira, né? Mas sim, em alguns anos aquilo permanece no coração, de repente ainda é tempo, né? Mas aqui a gente tem alguém, né? É a Regiane, da comunidade de Ferraz, da paróquia de Rio Claro. Ela tem esse chamado tardio, né? Ela está fazendo agora teologia EAD, né? E assim ela já fez, né? Já ministrou um culto aqui nos Pires nas minhas férias, em Ribeirão Preto, né? Nas comunidades que eu atendo. Então, assim, o pessoal gostou bastante também, né? E fica feliz, puxa, é alguém do nosso meio, aqui da nossa UP, né? Que está se preparando. Então, assim, é mais uma mulher chegando aí também, né? Então, nesse sentido, sempre é bom, né? Quando a gente pode também contar com o apoio das comunidades, enfim, né? E nesse caminho de preparação para a vida ministerial. Mesmo. Então, aqui no sínodo, não sei a tua experiência de sínodos anteriores, né? Mas aqui no sínodo nós somos poucas mulheres. Não sei se você reparou na sua chegada, né? Quando você chegou no sínodo do Sudeste, mas nós somos poucas aqui. Né? Então, isso também me chamou atenção quando eu cheguei. E enfim, né, no sínodo que eu estive, Rio dos Sinos, sínodo do Taquari, Nordeste Gaúcho, Brasil Central, sempre, né, o número de mulheres foi bem expressivo, né, no ministério. Então, aqui no sínodo somos poucas. Então, se você reparou na última SEMI que a gente esteve juntos, né, juntas ali em Campinas, nós somos minoria, né, como ministras. Aí eu não sei das suas experiências de sínodos anteriores aí, como foi, né? Então, eu estou no ministério há 6 anos, fui ordenada em 2020, né? Então, essa é a minha segunda comunidade. A comunidade anterior era no Sínodo do Paranapanema, ali em São José dos Pinhais. No sínodo anterior, eu
estava, não em maioria, mas quase a metade, assim, Olha, pelo menos na regional onde a gente atuava, né, ali na região de Curitiba, no meu contexto, quando eu estava lá, éramos bastante mulheres, assim, o que era muito bom, assim, porque dava uma força, assim, né, a comunidade onde eu estava também, São José dos Pinhais, eu digo que é atípica, porque ela teve mais pastoras do que pastores. uhum, Sua primeira pastora foi a pastora Vera Imer, que foi inclusive a minha sim. mentora no PPHM, né? Teve a pastora Carla, teve a pastora Rosângela Stange, daí teve o pastor Marcos ali no meio, depois o pastor Romeu ficou um pouquinho até eu chegar, então teve mais ministras do que ministros, né? E assim, a comunidade em si estava habituada, acostumada em ter uma mulher como líder, né, da sua comunidade. Então, nesse sentido, não houve assim um estranhamento e nem muita dificuldade, apesar de que mesmo no dia a dia assim aparecem as questões de preconceitos, né, por eu ser mulher. Acho que lá aparecia talvez mais por eu ser a nova e estar chegando no Sim. ministério, né, do que por Aham. ser. Mas aqui, de fato, no nosso sínodo, pude perceber isso, né? Eu fiz estágio aqui no sínodo. Eu fiz estágio em Campinas. Ah, Também eu ia naquele perguntar isso. contexto, Foi com o naquele Marcos? contexto, acho que não tinha nenhuma ministra que eu me lembre, assim. Ali tinha a pastora Neuza, mas Sim. acho que já estava aposentada, não estava atuando. Quem foi teu mentor de estágio, Marcos? Foi o Mar- pastor Marcos, aham. Nosso sinodal foi meu mentor de estágio. Olha aí. Então, ali também foi uma experiência, assim, de ter convivido num contexto onde tinha mais homens também, né? E agora, então, como ministra ordenada, né, a gente sente o ambiente de outra forma, né? E aqui em Friburgo, então, está sendo um marco histórico a minha chegada, porque 202 anos nós vamos completar agora É, em maio, e eu sou a primeira pastora, né? Eu digo que é um marco porque, de fato, acho que a gente precisa reconhecer isso, né? Não por mim como pessoa, mas da caminhada das mulheres, né? exato. Da gente ter essa abertura agora para que não se pense que mulher não pode, ou que não dá conta, ou que não vai dar Uhum, certo porque é uhum. mulher, né? Foi um processo de escolha aqui que foi um pouco difícil para a comunidade também se abrir a isso. Sim. A gente, embora já venha falando na sociedade sobre isso há muito tempo, né, das mulheres poderem também ocupar outros cargos de liderança, quando chega na nossa vez, a gente também pensa um pouco e, né, Sim. fica com alguns preconceitos que estão enraigados na gente, né, na gente como pessoa, nas nossas comunidades, né. Então, Exato. acho que o número de menos ministros no sínodo, ele revela algumas coisas, né? Revela, Revela as revela. dificuldades que as comunidades têm, né? Hum. Não consigo pensar que quando uma vaga é aberta, não venham currículos de mulheres. Por que esses currículos não são vistos, né? Então, a gente Fica, tem que fica refletir um para pouco, que a né? gente reflita sobre isso realmente, né? É algo curioso, né? Revelador também ao mesmo tempo, né? Mas nesse sentido, eu acho que a gente ainda precisa, a gente não precisa provar nada, né? Mas em si, o nosso trabalho, quando ele é visto, ele ganha também uma dimensão um pouquinho maior, né? E com isso também eu acho que as comunidades vão repensando, né? Vão revendo aí os seus conceitos, né? No processo de escolha ali de um ministro ou ministra. E da UP Campinas, sou eu, que sou a única ministra, né? Tinha a Argélia antes, né? 2 anos antes, mas a Argélia também saiu, né? E a gente aguardava assim, nossa, quem sabe vem alguém para fazer um quórum aqui. Aí veio o Natanael, né? Para Limeira. E agora a expectativa, né? Quem vai vir para Campinas, né? Campinas, então, o campo de atividades está em aberto, né? E a gente ora para que venha alguém aí também, né, uma ministra, para que possa reforçar o time aqui da UP Campinas. Aí a UP São Paulo Pastora também. Angeli foi minha pastora lá em Santa Maria, quando eu Olha estava aí. no tempo Eu da. ia perguntar se de repente você conheceu ela de lá, que ela fez, né? É,
E ela foi assim, muito importante no tempo da minha formação. Ela me dava muito espaço para atuar na Sim, comunidade sim. e me ajudava assim a quebrar alguns medos. Eu me lembro que ela me convidou para fazer culto com ela e fui pregar e eu dizia, pastora, eu não consigo subir no púlpito, porque o púlpito lá era Uhum, bem uhum, alto, né? uhum. Tem uma escada para subir. Aí ela Aquelas dizia, não, escadas mais você consegue. Eu perigosas. dizia, não, pastora, para pregar lá de cima eu não vou conseguir. Daí a primeira vez eu preguei embaixo. Aí numa segunda eu já subi, e ela sempre assim incentivando, né, dizendo que eu ia conseguir, me dando assim essa liberdade para fazer pregações diferentes e tudo. Foi bem bacana assim o tempo que ela teve lá e ter uma ministra na comunidade onde a gente está também nos ajuda a se enxergar no lugar que ela está, né? É, assim como outros cargos, né? Se a gente vê mulheres como referência, a gente pensa, olha, eu Exato. também posso, eu também, Uhum, também vou conseguir estar lá, né? uhum. Então, e eu tive o privilégio de criança já ter visto pastoras na minha comunidade. E eu nem tinha noção Uhum. que eu nasci em 92. Quando eu era bem pequena, tinha a 12 pastora anos Marli depois de mim. Lutz, Olha aí. Né? É. tinha a pastora Marli Lutz e quer dizer, a 1982 é ordenada a primeira mulher, então Sim. tinha pouquíssimos anos. A pastora Marli era uma das primeiras. E eu não tive noção disso quando eu era criança. Mas para mim era normal ter pastora. Uhum, Cresci uhum. vendo uma pastora fazendo culto. Então, né, querendo ou não, isso foi uma barreira a menos para mim, no sentido assim, eu já podia me Sim. enxergar como pastora porque eu já sabia que existiam, né? Outras meninas, talvez, que estão nas nossas comunidades, não sabem que existem pastoras, né? Ou nunca viram e pensam, então isso não é para mim, né? Então, é a figura de uma pastora ou catequista, diácona, missionária, é inspiradora também para as nossas meninas nas comunidades, né? Aí no núcleo Rio de Janeiro, é só você de ministra? Mulher ou A não? Luz Marina, Luz eu e a Luz Marina. Marina, Isso, Luz Marina do Rio, né? isso. Isso. Aqui a gente tem na UP São Paulo, acho que é a Sandra e a Vanessa, se eu não me engano, e tem a Joyce que está Isso. na capelania, né? Enfim, tem as Aham. ministras que não estão atuando em campos, né, de atividade ministerial, né, que estão fora, né, mas também contam para dentro, né, do nosso, digamos assim, nosso time de ministras, né. Aí tem o Núcleo Rio, o Núcleo Minas Gerais, né, que Aí é nós temos a de a Teófilo Otoni, Karen, a Karen, aham. uhum, e quem mais de lá? Ih, Eu agora me acho que pegou. só. Aham. Não lembro, mas não sei se tem alguém mais que ela, não. Mas nesse sentido nós somos poucas realmente, né? Tem as ministras que estão aposentadas, com a pastora Neuza hoje, né? Uhum. Então eu acho engraçado que quando a gente convida ela para alguma coisa, não, eu tô aposentada já. Então assim, isso, né? Vocês podem fazer, né? Então, mas às vezes é legal também você contar, né, com esse apoio, né? Em alguma celebração, né? É tão importante, né? Tão legal. E aí você falou, né, nessa questão que a gente já cresceu com presença feminina das mulheres, né, no ministério. E poucas, mas a gente conheceu, né, enfim, aprendeu também a conviver. Mas tem muitas comunidades que ainda, né, estão se familiarizando, né, com essa presença de mulheres. E é algo que vai mudando um pouquinho também o foco, o olhar, né, do trabalho, enfim. E é bem bacana essa questão do crescimento, assim. Aqui na comunidade dos Pires, eu acho que eu sou a primeira mulher também, né, João? Isso, vem no histórico aí de pastores, né? E eu também teve estagiária já também, né? Mas, enfim, ministra, oficial mesmo, eu sou a primeira, né? Então, também é uma Uhum. comunidade histórica, né? Está lá com seus 152 anos, né? Vai para 153 agora, então assim, dentro desse histórico a gente também vai fazendo a nossa história, né? Imagino que você também ali, né? Em Nova Friburgo, né? Nossa, 202 anos já. Eu lembro quando a gente fez a excursão, né? Para ir para lá, nos 200 anos. Então foi um marco também histórico ali, né? Mas é muito bacana essa questão da gente também ir construindo uma identidade e também, né, as comunidades vendo, né, a nossa atuação, vendo que o trabalho não difere se é mulher ou se é homem, né? Então, nesse Uhum. sentido, não tem valor de peso, enfim, né? E isso torna também a nossa caminhada bonita, né?
E acho que quando comunidades se abrem assim para também não pensar a partir do gênero da pessoa, se é homem ou mulher, mas olhar para suas capacidades, para o seu perfil também. Penso que às vezes as comunidades elas têm um perfil e no processo de escolha do seu ministro e ministra, ela acaba sobrepondo, né, se é homem ou mulher, na frente disso, né? Mas qual é a nossa necessidade? O que, que nós queremos? Que igreja queremos ser? Então, isso tem que ir de encontro com o perfil da ministra, né? Tem que somar, tem que dar um bom casamento, eu digo assim, né? Quando a gente envia o nosso currículo e quando a gente olha a vaga de uma comunidade Sim. disponível, a gente tem que ver se vai dar bom casamento. Quer dizer, se aquilo Uhum. que eu tenho como capacidades, como qualidades, como dom, se aquilo contribui para aquela comunidade, se aquele lugar onde a comunidade está inserida, o trabalho que ela tem, se aquilo também me completa, né? Porque eu acho que quando isso fecha, assim, a gente trabalha tão feliz, a gente consegue se dedicar, a gente consegue superar também essas coisas que vêm, né? É. Porque a gente não pode dizer, né, que não vai ter preconceito. A gente vai viver dia a dia, assim, coisas que às vezes as pessoas vão duvidar da nossa capacidade ou vão questionar alguma coisa nos comparando a outro colega, dizendo, porque o colega fazia assim, é assim que tem que ser feito, Uhum, não uhum. faço diferente. É, isso sempre vai existir, né? Isso a gente vai ouvir muito ainda, né? Então, Sempre. a beleza, né, de que nos torna diferentes de colega A ou B, é essa questão da né, dos múltiplos dons, enfim, né? Então, se for olhar para o gênero, né, um pastor, homem agora, um é diferente do outro também. Tem as suas ênfases, né? Sua maneira de trabalho. Então, assim, é entre nós também, né? Enquanto ministros e ministras. Cada um vai ser diferente, cada um tem o seu específico, o seu jeito, sua dinâmica de trabalho, né? Um foco específico no ministério. Então, assim, nenhum vai fazer igual ao outro, né? Eu acho que isso também é algo que vai também nesse processo, nessa caminhada de ser comunidade, de pastorear, né? Isso vai sendo revelado, né? Uns com mais, outros com menos dificuldades, né, nesse processo. Mas assim é interessante quando você consegue ver o amadurecimento de uma comunidade também a respeito, né, desse assunto. É bem gostoso. Que bom que, gente, é tudo diferente um do outro, né? Uma da Ainda outra. bem. Essa graça de onde pessoas muito diferentes se somam por uma missão, se somam né, para zelar e cuidar de uma comunidade, das pessoas que ali congregam, né? E querendo ou não, cada pessoa que vem vai mudando a cara da comunidade, Sim. né? O jeito de ser vai sendo transformado como é para ser, né? Porque a gente não é para ser sempre a mesma comunidade, a gente precisa, aqui, por exemplo, 202 anos, nós já passamos por muitas fases aqui, né? E cada nova pessoa que chega é um novo tempo, é um novo formato que vem a somar. Cada pessoa com o seu dom somou nessa história até aqui. Estou feliz por também poder somar com meu jeito de ser pastor aqui também em Friburgo, né? Então, Novos desafios, novas pessoas, né? Então, novas alegrias, isso tudo é bem gostoso de viver, né? Estou aqui há pouco tempo, né? Mas já vivendo assim coisas muito, muito legais, muito bonitas e podendo trazer um pouco daquilo que eu gosto, daquilo que eu sei fazer bem, daquilo que eu também vejo como o jeito de ser igreja, assim, Uhum. né? Eu acho que aos pouquinhos a gente vai trazendo também a nossa particularidade e aquilo que a gente pode contribuir, né? Exato. E você é mulher, você é mãe, você é esposa. E como é que então a comunidade aí te recebeu, né, nesse formato? Você tem uma filha pequena. Se você quer falar um pouquinho da sua filha, do seu esposo, como é que foi esse processo? Você já entrou no ministério casado ou casou ali né, em meio, né, ao primeiro pastorado, ou já no PPHM? Então, Daniel e eu, a gente já namorava desde o período da faculdade, à distância. Ele Olha aí. também é do Espírito Santo. Então, no meu segundo ano de faculdade, nós começamos a namorar e a gente veio a casar um pouquinho antes de eu chegar na minha primeira comunidade, né? Seguramos as pontas até terminar o PPHM, daí nos casamos. Eu fui ordenada no mês seguinte e daí nós nos mudamos, né?
e fomos então para São José dos Pinhais casados, né, no meu primeiro ministério, então já estava casada. Casamos e entramos numa pandemia. Foi bem diferente do que nós sonhávamos. E os desafios ali como casal no começo também, entre lidar com as nossas questões no meio da pandemia e eu acho que também eu, na minha primeira comunidade, cheguei com tanto gás, com tanta vontade, 15 dias depois a pandemia veio e fechou tudo. Eu fui instalada em março de 2020. Né? Então, a gente viveu esse período bem difícil. Hoje eu mesmo estava pensando, nem parece que foi verdade aquilo que a gente viveu, né? Assim, olha aí, faz tanto tempo já, né? Mas, então, agora, então, no finalzinho, né, quando estávamos ali em São José, fomos agraciados com a Maria Clara. Então, começou uma nova fase, tanto para a família quanto para o meu ministério, né? Como ser pastora, ser esposa, pastora, mãe, né? Então, é nesse contexto que eu venho também para Friburgo, assim. Friburgo, na verdade, é o primeiro lugar que eu atuo como mãe, porque quando eu entrei em licença maternidade, depois eu tirei férias, nós passamos pela perda do meu irmão, e eu decidi, então, sair do ministério por um período para zelar pela minha família, pelos meus pais. Então, nós nos mudamos para o Espírito Santo. Então, eu não fui pastora e mãe nesse período. Eu fui, assim, 5 meses na minha comunidade de origem, mas não como uma pastora contratada oficial, né? Então, aqui está sendo essa primeira experiência. São muitos pratinhos para equilibrar, né? No meio disso tudo também tem a mulher, que é a Roana, né? Então, a gente tem vivenciado dias muito intensos, né? Não é fácil. Contava antes para você, né, Elf, que Páscoa, semana de Páscoa, cheia de atividade, a minha bebê passou mal, ficou doente, né? Então, e aí, Maria como Clara é que a gente tem que idade? né? Quantos aninhos? Maria Clara tem 1 ano e 7 meses, pequenininha. Uma graça, um amor. A gente está aprendendo juntas, né? Eu e ela, também Danilo, de como cada um ter o seu tempo, a gente conseguir trabalhar, ele também trabalhar e ao mesmo tempo também cuidar dela, né? Nossa rede de apoio à escola. Eu ia perguntar pela rede de apoio. A rede de apoio à escola, porque, né, quando a gente as famílias geralmente têm tio, tia, alguém por perto. Nós que somos ministros não temos, nós vamos morar longe da nossa família, né? Então, mas está sendo, assim, eu acho que Deus tem dado muita força e muita vontade, assim, que eu acho que estou conseguindo ter a mesma empolgação para as duas coisas, né? Para ser mãe e cuidar da minha família, mas também para poder ser ministra, para poder fazer as coisas que me dão alegria no coração, né? Eu não me vejo sendo só uma coisa. Eu acho que ser mãe me completa para que eu seja uma melhor ministra e ser ministra me completa para que eu seja uma melhor mãe, né? E graças a Deus tenho um parceiro mesmo, o Danilo é presente em tudo, consegue fazer o papel dele muito bem, às vezes mais do que eu, porque como ele tem um trabalho que é home office, é mais maleável, a gente consegue administrar, né? Então, aperta daqui, aperta dali, a gente dá conta e dá da melhor maneira possível, né? Ser suficientemente boa, esse é o meu objetivo, né? Boa o suficiente para criar bem a minha filha e boa o suficiente para ser uma boa pastora. A Maria Clara, ela foi o centro das atenções na Conferência de Ministros aí em Campinas, né? Então é muito querida, muito fofa, gente, muito graciosa, então ela chama a atenção de todo mundo, né? Ganhou ela é a Miss Simpatia. Ela faz missão, eu falo assim, porque a gente vai ao fim do dia, assim, dar uma volta ali no jardim da igreja, e aqui, Friburgo, a comunidade fica no centro, assim, passa muita gente. E a Maria Clara mexe com as pessoas, começa a brincar, e daí as pessoas já interagem. Eu digo que eu fazendo missão, cuidando dela, porque ao mesmo tempo as pessoas vão perguntando o que é a igreja, daqui a pouco já descobrem, daqui a pouco eu vou ter pessoas visitando aí só porque a Maria Clara sorriu para elas. Aí daqui a pouquinho ela traz os coleguinhas também. Isso, está sendo bem bacana. Essa interação com a cidade também, acho que é bem legal, né? A gente, quando vai para um lugar, também faz parte agora né, é cidadã daquele lugar, e aqui também a gente tem experimentado isso, assim, os lugares que nos têm acolhido, as lideranças políticas ou de outras áreas também, né, foi bem bacana a minha instalação, assim, que teve essa presença marcante da sociedade.
também dentro do culto, né? E a gente vê que a comunidade aqui ela está muito bem inserida, ela é bem vista, ela tem uma história que contribuiu com o município, né? Então a nossa família também está sendo acolhida pela cidade, isso é muito legal. Muito legal. E como é que a comunidade vê agora, assim, uma pastora mãe, né? Então deve também ter ali, né, como eu vou dizer, a curiosidade, né, das pessoas e também, né, a prestação também de auxílio, né, de repente, né? Não sei como é que você sente isso, né? Sim. De repente, se Eu você acho que precisar, pastora, não sei se acontece isso, né? Das pessoas assim, dizer, se você precisar, a gente ajuda. Então, no começo, acho que quando eu vim me apresentar e tudo mais, assim, havia um grande receio, assim, como que ela vai fazer? Como que isso vai dar certo? Porque ela tem uma criança pequena e, de fato, uma criança Sim, pequena demanda muito, né? demanda. Mas me parece que ao longo do tempo que eu tô aqui, as pessoas já viram que dá certo e de que a criança participa junto com a gente e que quando a mãe não tá com a criança, ela tá com o pai, né? Então... E aos poucos também a Maria já vem interagindo com as pessoas da comunidade. Ó, domingo da Páscoa, meu esposo tocou no culto, porque não tínhamos outro músico. Ele disse: eu posso tocar, mas e aí? Vai ter alguém para olhar ela? Não, a gente olha. Daí ela já tinha pessoas cuidando dela, né? Pessoas da comunidade muito queridas que dão esse auxílio e sempre estão preocupadas, perguntando como que ela está, se oferecendo também para ajudar de alguma forma, né? Eu acho que o convívio com uma família pastoral como a minha vai mudando o jeito das pessoas enxergarem o ministério também, né? O colega anterior, ele era solteiro, então eles tinham uma forma de conviver com ele estava disponível de uma forma diferente, né? E agora eu estou disponível, mas às vezes, dependendo do horário, a Maria vai junto e tudo bem, as pessoas estão também acolhendo isso, está sendo bem bacana. Né? As famílias convivem também na comunidade assim, né? As pessoas que servem nos presbitérios também têm suas famílias, as mulheres da UAS, então elas também vão entendendo, olha, né? A gente também serve de alguma maneira com a nossa família junto, então a pastora também consegue fazer isso, né? Está sendo bem, bem especial, assim, acho que o acolhimento é crucial. Eu digo, toda a comunidade deveria estar sempre aberta para isso, assim, acolher o ministro, a ministra e sua família, porque quando a gente vem com outras pessoas, nós estamos trabalhando, mas e os que ficam em casa, Exato. né? Então, quem trabalha também não precisa de acolhimento, né? Mas a gente pode ampliar isso também, e, de fato, assim, integrar todas as pessoas que vêm no combo. Às vezes vem o cachorrinho, que também precisa ser integrado. Aqui, o pastor anterior tinha uma cachorrinha e toda a cidade conhece ela, porque ficam perguntando, é aquela cachorrinha que ficava na igreja, né? Então, isso é legal, assim, quando a gente é bem recebido, a gente trabalha melhor, a gente se sente feliz onde está, e a igreja tem muito a ganhar com isso, né, também. Ser acolhido é especial, assim, e a gente pode e deve fazer isso também com a comunidade. Né? No meu primeiro envio, né, no meu primeiro campo ministerial, que foi no Sul, em Alvorada, se o povo de lá estiver me ouvindo, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Eu tinha 2 cães, e assim, 2 cães que a sociedade geralmente tem um pouco de preconceito, que é o cão da raça Chow Chow. Porque são traiçoeiros, são violentos, são agressivos do nada, né? E então era mãe e filho. E eu precisava de uma rede de apoio quando eu saía, porque não dá para levar 2 cães enormes juntos para qualquer lugar, né? E eu tive assim um amparo incrível da turma lá. Então tinha uma senhora que depois ela se tornou presidente da UASE, presidente da paróquia, da comunidade. Ela costumou mal os meus cães. Quando ela ia lá, ela só para botar água e ração. E ela levava pãozinho com manteiga para eles, levava não sei o que na sacolinha, passava no mercado, passava na padaria. E eu não sabia disso. E aí um dia eu cheguei em casa com uma sacola e os cães vieram malucos assim, né? E eu pensei, não, está acontecendo alguma coisa. Aí um dia ela veio para o encontro da UASE e veio com uma sacola. Aí ela chamou os 2 lá no cantinho da cerca, perto lá. E aí deu para cada um, né, um agradozinho. Eu pensei, agora estou sabendo, né? Então, assim, eles amavam ela de paixão, né? Então, ela sempre, não, pode deixar que eu cuide, não sei o quê. E assim, qualquer um que chegasse com uma sacola na mão, levava os 2 cães embora.
bem tranquilo. Viu Assim, só? eram vendidos. Que eles podiam ver uma sacolinha balançando, tem alguma coisa ali dentro, né? Eles nem viam a pessoa, viam a sacola, né? Então, assim, dizia assim, ó, foi com uma sacola, rouba os cães, rouba a casa, leva tudo, né? Mas, assim, nessa questão, né? Já quando eu fui para Uberlândia, eram os mesmos cães, só que o pessoal de lá tinha medo deles. Então, lá eu precisei correr atrás de um hotel para cães quando eu ia para Brasília, porque lá tudo é longe, então o sino, a quilometragem dele é dantesca, né? Então, a sede do sino era em Brasília, você tem que sair de Uberlândia, aí levava muito tempo, né? Então, eu ficava uma semana fora, e aí eu precisava que alguém pudesse olhar, pelo menos, né? Então, ali nesse sentido, assim, no acolhimento dos cães, ali não foi tão feliz, né? Mas lá em Alvorada, eles participavam da juventude, dos encontros de casais, eles estavam, assim, meio a turma toda, né? Então, de repente, do nada, assim, os dois surgiam, o grandão sabia abrir o trinco da porta da garagem, ele dava uma patada assim, abria, né? Aí estavam lá no meio, lá na janta do encontro de casais, né? Estavam lá brincando com todo mundo, estavam de boa. Então, assim, nesse sentido, né, eram cães que já estavam acostumados com o pessoal da comunidade, né? Eles sabiam direitinho, né? Então, isso também, nesse sentido, assim, falando de acolhimento agora, né, olhando para a família ministerial, isso é importante também, né? Quando se tem essa noção assim, tem criança pequena, né? Claro, é ministra, mas também ali, né? Ela tem, né, essa questão familiar também, né? Com a filha, né? Então, a comunidade também precisa fazer esse acolhimento, né, de uma forma também um pouco mais direcionada, né? Amorosa nesse sentido, né? Porque sabe que assim como ela agora teve uma crise de alergia, ela pode vir a ter febre, pode necessitar também um pouco mais, né, aí da tua presença, dos teus cuidados. Então, nesse sentido, né, um acolhimento, né, o mais humano possível, né, sempre se torna bem importante, principalmente para quem não tem essa rede de apoio perto, né. Se alguém que tem mãe está ali, ou, né, ou mãe do Danilo, a sua mãe, ou enfim, alguém, né, vai dar um suporte, mas aí, quando ninguém mora perto, né? Então, aí você precisa ter essa segurança também em quem você pode confiar, né? Que a comunidade também está ali pronta para também te auxiliar, né? Acho que nesse sentido, até também, por exemplo, um ministro ou uma ministra, né, o anterior não tinha família aqui, né? Também essa pessoa precisa de um olhar cuidadoso da comunidade, né? Para ter uma companhia, para ter pessoas que zelam e olham e cuidam, né? Eu acho que isso é muito legal. Vou mandar um abraço pro Nardão. Alô, Nardão. Nardão é o vice-presidente da comunidade. A gente sempre brinca, bacana, né? Que determinado dia eu não respondi uma pergunta que ele me fez no WhatsApp. Porque eu estava numa visita, eu pensei, respondo depois. Só que a visita entrou, tipo, 11 horas da noite, eu cheguei em casa, eu pensei, não vou responder agora, né? Vai ficar preocupado, vai pensar, aconteceu alguma coisa, né? Me mandando mensagem essa hora. Eu respondi só no sábado de manhã. Ele bem assim, pelo menos respondeu, né? Eu já estava aí invadindo a casa para ver se você estava viva. Exato, a gente quando mora sozinho tem essa, né? Vai que passou mal e ninguém ficou sabendo, né? Então aqui também tem uma rede de apoio nesse sentido, assim, se você não postar as senhas diárias até as 8 da manhã, diariamente, o pessoal já liga para mim, já pergunta se eu estou bem, se eu estou viva. Então, assim, para quem mora sozinho, isso também é importante, né? No meu PPHM eu também, eu morava no cemitério, literalmente. Então eu não tinha nem vizinhos. Tua né? vizinhança era tranquila, Era super tranquila, mas assim, sempre tinha pessoas, né? Tudo bem, boa noite, bom dia, porque é um cuidado que a gente tem um para com o outro, né? Isso é muito legal. Exatamente. E aqui, assim, eu não posso reclamar da comunidade dos Pires, né? Nem um pouco. Desde que eu cheguei, assim, eu tenho esse olhar cuidadoso, né? De cuidado, então é bem, bem legal, assim, né? Sempre pergunta se estou precisando de alguma coisa. E aqui, o templo da comunidade, a casa pastoral, é ao lado, né? E aí é um lugar muito bonito, um dia que você vai conhecer ainda. Não tem vizinhos próximos, assim, né? Do lado, assim. Mas tem vizinhança embaixo, lá de cima, mas aqui no meio, na comunidade, o templo, o barracão, né? A casa pastoral são mais solos. E sempre o pessoal pergunta, mas você não tem medo de morar aí, de ficar sozinha aí? E eu dou graças a Deus que eu estou sozinha, eu sempre digo, né? Porque eu não preciso de vizinho não, né? Então eu morei em contextos que você
tava uma casa do lado da outra que você não tinha paz, não tinha sossego, né? Então era barulho dia e noite, era, né? Era trânsito, enfim. E aqui, assim, é uma paz, um sossego à noite, assim, durante o dia também. Tem, né, a via que passa aqui do lado, mas nada se compara àquilo que eu já vivi, né? Então, assim, ter bagunça, de som alto. Então, se você escuta alguma coisa muito distante, né? Eu sempre digo, nossa, eu não tenho medo não, né? E se a gente se basear por medo também, você não vive, né? Eu sempre digo, não, aqui tem alarme, tem câmera, enfim, né? Às vezes eu durmo de porta aberta, esqueço de ligar o alarme da casa. É coisa assim, eu tenho tanto medo que eu nem faço isso, né? Então, assim, eu sempre digo, nossa, eu sou muito tranquila nesse sentido, né? E também a gente sabe da presença de Deus, né? Enfim, a gente também não está nesse sentido sozinha, né? Mas Nunca muito estamos, bacana, né? muito bacana esse sentimento assim de ser cuidada, né? Muito gostoso também. Verdade. E assim é uma forma também de cuidado, né? Essa questão assim de dar sinal de vida, né? Ela tem um pano de fundo. Fala, João. Tem gente que tá com ciúme aqui nos comentários. Quem? Márcia? Não? Tá falando que só que o Nardo que cuida de você? Quem é a Márcia? É. Não é São Nardo, não. A Márcia me trazia sopinha, trazia bolo de milho, até tá em falta com a gente, né, João? Tem um bolo de amendoim que faz bolo de algum tempo amendoim que ela também deve. tá faltando, hein? Não, mas a Márcia também. A Márcia pergunta se tá tudo bem, né? Eu lembrei do Nardo, porque o jeito dele assim foi muito engraçado, né? Que eu disse bom dia e tal, respondi a pergunta deles. Pelo menos responde agora, né? Indignado. Mas a Márcia também, super. A Márcia sempre tá dando os feedbacks. Às vezes eu não lembro de dizer, olha, cheguei bem ou tal, né? Ela já pergunta, manda mensagem. Isso é bacana. Não fica com ciúme não, Márcia. Você mora no meu coração. Ela sabe disso. Pensei agora num gesto de cuidado que eu ganhei ontem. Aqui em casa apareceu um bolo misterioso. Olha. Eu sabia quem tinha entrado e colocado um bolo sobre a mesa. Nós estávamos aqui no escritório, eu e meu esposo, e a outra parte fica um pouco distante, né? De repente fomos na cozinha, tem um bolo, e tá quente ainda o bolo. E ficamos naquela assim, né? Eu falei, mas quem será que trouxe esse bolo? Ficou aquela incógnita, porque aqui tem portão, tudo só entra quem tem o controle. Uhum. Aí depois de um tempo, uma membro, a Margarete, querida, mandou uma mensagem dizendo, ai, pastora, desculpa, eu entrei na sua casa, porque eu chamei, ninguém ouviu, tem um bolo em cima do balcão da cozinha. Olha, Márcia, então, fica a dica, Márcia. Viu, ó? É uma esses pequenos gestos, assim, são muito legais, né? Quando a gente não tem isso, assim, fica mais fria a nossa relação, mas esses pequenos cuidados, eu já tive isso várias vezes, não foi só a Margarete, não posso só citá-la, mas outras pessoas também com foram muito carinhosas nesse sentido, assim, né? Eu acho que isso, pra gente que não tem família no lugar onde a gente vai trabalhar, isso faz toda a diferença. A gente se sente muito mais em casa, né? E a igreja é a nossa família, né? Exato. Então, é ali que a gente se sente acolhido e é gostoso demais sentir o cuidado de Deus através dessas pessoas. E você cuida melhor quando você também é cuidado, né? Então, eu sinto isso, né? Como a gente também se sente cuidado, a gente vai querer cuidar, se empenhar nesse cuidado pastoral também, né? E isso faz com que você também tenha, né, uma vida mais tranquila nesse sentido, junto com a tua comunidade, né? Ela fica tranquila com você e você tranquila com ela também, né? Exatamente. Isso não tem preço, né? Eu sempre digo assim, são coisas que a gente vive, né? E que dá aquela sensação de, puxa, Deus é maravilhoso, né? E, nossa, sem palavras, assim, né? O pessoal aqui dos Pires, Ribeirão, né? Apesar de eu estar indo a cada 15 dias lá, o pessoal de lá também se preocupa, né? A gente também tem esse feedback deles, é muito gostoso, né? Ô, pastora, chegou nos Pires? Chegou bem? Como é que foi a viagem? Você não dormiu no volante, não. Você parou na estrada, né? Para espantar o sono. Então, tem esse cuidado que é bacana, que é muito legal, né? Então, ou a gente traz um lanchinho junto, o pessoal sempre prepara um lanchinho, a gente traz junto, faz um cafezinho. Isso é bem gostoso, né? Quando a gente tem esse cuidado recíproco também, né? Isso faz com que também o ministério da gente seja dedicado, né? Seja mais feliz. Porque eu sempre penso assim, o ministério pastoral, ele precisa ser feliz também, né? Precisa ter as suas alegrias, para que a gente também o desempenhe melhor, né?
e para que a comunidade sinta também que você está ali, né, com os dois pés, com o coração, né, para que você possa também junto se engajar nesse trabalho, né, de anunciar e também proclamar o reino de Deus. Isso é importante demais, né? Maravilhoso quando a gente pode ter essa motivação a mais ainda para servir melhor sempre, né? Com certeza. E ainda nós somos poucas, né? Aqui no sínodo, no contexto de sínodo, mas a Este já ordena mulheres há mais de 40 anos, né? Ao Ministério Pastoral, não só, né? Nós temos colegas, então, diáconas, diaconisas, missionárias, catequistas que estão por aí e que também fazem, né, valer, né, a questão do anúncio, do sacerdócio geral, e que aos poucos a gente vai aí também criando um novo jeito de pensar das nossas comunidades a respeito, né, de agora uma ministra mulher chegar, né, ela desempenha as mesmas funções com o mesmo amor, o mesmo jeito, a mesma dedicação, né? Isso é gostoso quando a gente pode perceber isso. E dessa forma também a gente sempre lembra de novo, né? Que não é o grau de gênero que faz ser o pastor que é melhor, o pastor que é melhor, ou, né, mulher e tal, mas é essa questão do chamado mesmo, né, na nossa vida. E nós temos mulheres que coordenam com maestria, de forma exímia dentro das nossas comunidades, que são presidentes de comunidade, de oásis, enfim, fazem parte do presbitério, estão na liderança, né, sempre na frente. Então a gente vê o quanto que é importante também esse olhar feminino para dentro da comunidade, né, esse olhar, não que o homem não tenha um olhar de cuidado, né, mas a gente tem algo diferenciado, né, que as mulheres sempre trazem para dentro do seu trabalho, seja como ministras ou como lideranças das comunidades. Exato, acho que, como você disse antes, não é nem tanto pelo gênero, cada pessoa tem o seu dom, a sua especificidade, aquilo que ela vem trazer como um a mais para dentro da igreja, né? E quando se abre para isso, assim, também dentro dos nossos presbitérios, que muitas vezes, por muitos anos, são chefiados por homens, e acabam criando um formato de ser que quando uma pessoa diferente entra, aquilo pode ter uma mudança que é benéfica, né? Eu acho que trazer pessoas diversas, também com relação à idade, né? Jovens, pessoas idosas, Exato. Crianças, isso tudo enriquece, né? A igreja, ela é feita disso, e no movimento de Jesus sempre foi assim, né? As mulheres estavam lá, as crianças estavam lá, os homens, os idosos, todos estavam lá contribuindo com aquilo, com o seu jeito de ser, cada um com sua limitação, com aquilo que precisa de um auxílio, mas também contribuindo com aquilo que faz bem, com aquilo que pode, né, colaborar. Então, a gente vem numa caminhada da igreja de cada vez mais abrir isso, assim, no sentido de que todas as pessoas são bem-vindas como são e como estão, né? E a igreja vai se tornando mais atrativa, missionária, não é assim que a gente diz que queremos ser, uma igreja, né, inclusiva, atrativa e missionária? Então, essa abertura nos leva a esse caminho de ser uma igreja diferente, né, uma igreja que vai se atualizando, vai também acolhendo demandas que a sociedade traz, mas sempre com aquele olhar, né, que a teologia nos traz, para que a gente saiba discernir o que é bom e o que não é, né? Bem colocado. Juana, estamos chegando ao final do nosso Lola Talk de hoje. Passou rápido, né? A gente fica pensando, voando, né? O que a gente vai conversar? Né? E esse é o sentimento mesmo, sempre dos convidados e convidadas aqui que participam, né? Pensam, nossa, é 1 hora, o que a gente vai falar? E quando vê, poderia falar muito mais ainda, né? Exato. Juana, uma última palavra ainda para quem está nos ouvindo aqui. Pode ser uma palavra de bênção, ou enfim, né? Aquilo que está no teu coração agora. Estou pensando muito nessa minha função, nesse meu papel aqui de ser a primeira-ministra em Friburgo, né? De dizer assim que as pessoas tenham sempre essa abertura para os dons que Deus dá às outras pessoas, que elas saibam que se Deus coloca pessoas no caminho das comunidades é porque Ele capacitou, Ele vocacionou,
e certamente ele tem um propósito com isso, né? Então, também na nossa vida, né? Que a gente tenha mais abertura para acolher o que vem de diferente, para que a gente possa mudar os nossos pensamentos, para que a gente possa se abrir para o novo, porque o Evangelho é isso, é novidade, né? Novidade de vida. A Páscoa nos trouxe essa notícia grandiosa da novidade de vida que Jesus vem trazer, e a gente precisa também abrir os corações para tudo isso. Então, que a gente possa, nas nossas comunidades, sempre buscar ser um espaço acolhedor, um espaço aberto, que inclui as pessoas assim como elas são, e que assim, com certeza, nossas comunidades serão lugares abençoados, né, com a diversidade da criação de Deus, com os dons de cada pessoa. Amém. Amém. Ruana, muito, muito, muito obrigada pela tua participação no nosso programa, aqui na nossa rádio. Com certeza, o pessoal que ouviu também te conheceu um pouquinho melhor, né? Conheceu você aí. E isso também se torna importante para nós, né? Quando a gente pensa, né, na questão do sínodo, né? Quem chega no nosso sínodo, quem é essa pessoa? E a gente agradece a tua participação e também que esse tempo, né, aí em Friburgo seja muito abençoado para você, para o seu esposo, para Maria Clara, que vocês sejam cuidados, que vocês cuidem, que sejam bênção, que também a comunidade seja bênção para vocês. E no mais, a gente está aqui, né, como ministras, para conversar, para se apoiar, né? E nesse sentido, sempre trocar umas figurinhas. E eu agradeço muito a tua presença. A gente sabe que na agenda pastoral um pouquinho complicadinha, né, da gente conseguir um horário, conseguir ali uma participação, mas eu agradeço também a tua, por você ter separado esse tempo para estar com a gente. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada, foi um tempo muito especial e muito alegre. Obrigada por também ter me convidado. Pode contar comigo. Pode deixar, te chamarei mais vezes. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada, abraço. Então, lembrando que nesse final de semana nós temos culto, hein, João? Temos culto. Temos um culto diferente. Diferentaço. Com quem é esse culto? É com os jovens. Os jovens aqui da juventude. Então, também para celebrar o mês de abril, que é também onde nós celebramos aí o dia 21 de abril, o Dia Nacional da Juventude Evangélica. Então, nossos jovens vão estar aqui no culto do sábado à noite, às 19 horas. Então, comigo e com eles. Então, a comunidade é convidada a participar. Vai ser um culto legal, um culto diferente. E também um final de semana diferente, né, João? Final de semana, já diria Galvão Bueno, haja coração. Haja coração. É tempo de Olimpíadas. Isso mesmo. Então, a galera vai pernoitar aqui no sábado. Aí já vão acordar cedinho, já partir aí para as atividades das Olimpíadas. Eu já não estou nem dormindo no direito já. Eu acho que nem dorme, né? Nem consegue. Não dorme. Isso aí. Então, no mais, nós agradecemos a presença e também de vocês no nosso bate-papo. Que Deus possa abençoá-los sempre e até no sábado a gente se encontra. Grande abraço também para você, João. Muito obrigada. Valeu. Até semana que vem, na próxima vez que nós nos encontrarmos aqui no Lola Talk. E este foi o Lola Talk desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixe o seu like, o comentário abaixo. Compartilhe para outras pessoas e se inscreva aqui no canal, pois ajuda demais no desenvolvimento aqui do nosso trabalho. No mais, fiquem bem e até a próxima.